Eu cumprimento a amada igreja com a paz. Amém? Neste momento, na segunda rodada, nós iremos pedir mais uma vez que o Espírito Santo de Deus possa falar agora. Que o Espírito Santo de Deus possa dar a sua mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa atuar nesse tema. O tema que vamos abordar agora se chama conflitos. A desobediência que gera conflitos e a obediência que resolve conflitos. Esse é o tema que vamos abordar em cima disso. Vamos trabalhar a leitura que Deus nos deu em cima disso. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de imenso poder, neste momento te invocamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de misericórdia, Deus poderoso, Deus Pai de misericórdia grande, Deus Pai que tudo faz, que tudo cria, Deus de milagre, Deus de misericórdia, Deus lindo, Deus dono de todas as coisas, Deus que criou a luz, que criou as trevas, Deus que tem o bem e que tem o mal em suas mãos. Assim, quando Ele bem quiser, Ele pode resolver tudo. Vem, Espírito Santo de Deus. Então vamos falar agora nessa rodada, através de sua palavra. Amém. Caros irmãos, nós temos aqui a leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 16. Dentro do nosso tema, a desobediência que traz conflitos e a obediência que resolve conflitos. Os temas dados por Deus, elaborados e discernidos neste momento. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glórias a Deus. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conhece a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, glórias a Deus, que leitura maravilhosa. E no tema de hoje, irmão, a desobediência que traz conflitos e a obediência que traz a resolução dos conflitos. Nessa leitura aqui, Deus fala que o seu trabalhar é mistério. As pessoas ficam querendo entender o que Deus vai fazer,
como Deus vai fazer, de que forma e o porquê. Mas o trabalhar de Deus é mistério. O trabalhar na vida daqueles que amam ao Senhor é mistério. E o que Deus revela é algo tão grandioso que ninguém pode medir. E sabe por quê? Porque nunca foi revelado antes. E nesse momento eu profetizo em nome de Jesus que haverá uma nova rodada no mundo. E o que não viram vão ouvir. O que não ouviram vão ouvir. O que não viram vão ver. E muitos vão dizer loucura. Muitos vão dizer loucura. Muitos vão dizer esses estão loucos. Mas eis que é a sabedoria dada do alto dos céus. Porque como diz a palavra do Senhor, quem está na carne não consegue discernir as coisas do Espírito. Se andam, dizem é loucura. Mas Deus manda bramar. Deus manda gritar para operar maravilhas e milagre. Se Deus diz para você marcha, muitos dizem é loucura. Porque eles estão na carne, eles não conseguem discernir o que é do Espírito. E quando Deus diz pula, quando Deus diz grita, quando Deus diz fala em línguas, quando Deus diz profetiza, ou quando Deus faz coisas inusitadas que ninguém entende, quando Deus implanta um conflito e ninguém entende, eis que Deus está trabalhando em mistério, eis que Deus está trabalhando no sobrenatural, e eis que ninguém entende. Ninguém entende. Apenas aqueles que amam a Deus, aqueles que temem ao Senhor, conhecem os seus desígnios, conhecem os seus segredos, aqueles que são puros e retos de coração. No nosso tema vimos por que às vezes em nosso meio acontece tantos conflitos. E você me diz, em que meio você está falando? Eu posso dizer, no meio da minha igreja, por exemplo, Deus joga uma bomba. E você olha para um lado, e você olha para o outro, e você não entende. É mistério. Porque Deus, quando tem grandes coisas, Ele faz coisas tremendas. E não adianta querer entender, porque é mistério. E Ele revela os seus mistérios para quem Ele quer. E você diz assim, mas e quando há conflitos causados pela desobediência? Nós vamos para conflitos familiares, nós vamos para conflitos amorosos, nós vamos para uma imensidão de conflitos. E você diz, ai meu Deus, que horror! Ai, que o mundo tá pegando fogo, tá repreendido. Você fala, mas eis que eu venho te dizer que muitas vezes é necessário, irmão, conflito. Você está louca, mas eu te digo, às vezes é necessário um conflito, porque às vezes você está inércio, você está dormindo, você está cambaleando e Jesus está voltando. Eis que o mundo agora vive uma segunda rodada. Eis que está chegando os fins dos tempos. Eis que tudo que está na palavra de Deus começa a se cumprir. Cumprimento da palavra do Senhor. Amém. Oh, glórias a Deus. Aleluia. E muitas vezes é preciso mexer nas estruturas. É preciso sair da zona de conforto. É preciso causar um burburinho para que as pessoas venham pensar. Para que as pessoas venham refletir, irmãos. Nem sempre para se conseguir vitória. Nem sempre para se ver o auge acontecer. Nem sempre para se receber as promessas que Deus tem. É assim, simples. Nunca é simples. Nunca é tão fácil. Sempre há conflitos. Há os conflitos gerados pela desobediência, que causa inércia. Pelo eu sou, eu sei, eu faço. Mas nem Jesus Cristo disse eu sou, eu sei, eu faço. Jesus Cristo passou no mundo pregando as boas novas, pregando o governo de Deus, pregando as maravilhas do seu Pai. E até para operar milagres, era com o Espírito Santo de Deus. Nem o próprio Jesus Cristo, que recebeu a autoridade dos céus,
fez o que ele quis, o que ele pensou, o que ele achou. Ele fez o que o seu pai, mestre, mandou. Eles estavam em unidade. E neste momento, refletimos sobre nossa vida, sobre os conflitos, sobre as coisas que nos assolam, que nos traz preocupação, sobre as coisas que nos tiram a paz, irmão. Você já prestou atenção se você está obedecendo? E você sabe o que é que você tem que obedecer, irmão? Você já perguntou a Deus, irmão, o porquê? Você já perguntou a Deus o que Ele quer de você? Muitas vezes não perguntamos. Muitas vezes não entendemos. E aqui, voltando para palavras, vamos discernir. No capítulo 6, no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A sabedoria do homem é nada diante da sabedoria de Deus. A gente tenta correr para lá, a gente tenta correr para cá, a gente cria fórmulas também permitidas por Deus, porque é Ele que dá inteligência, Ele que dá tudo. Mas mesmo assim o homem não consegue resolver nada. Precisa de um plano superior para poder resolver a sua vida, para poder fazer coisas. Porque a sabedoria do homem é nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, irmãos, nós crentes, o crente fiel, você que está aí, você que não entende, nós falamos em mistério com o nosso Deus. Parece loucura para o mundo, porque você que está no mundo, que é convidado a falar com Deus em mistério, no sobrenatural, mas por causa do não conhecer, fica aí, não entende. Pois saiba você que nós falamos em espírito. Mas sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Eis que vai vir o grande plano do Senhor. Eis que nesse grande plano eu profetizo. As nações vão conhecer o que nunca conheceu na palavra do Senhor. Algo que já foi profetizado, mas vindo com a nova roupagem, com a diferença. Porque Deus vai surpreendendo. Deus vai surpreendendo com a sua palavra. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus nunca passará. Você morre, governo vem, governo vai, mas a palavra de Deus nunca passará. Ela se renova, ela se cumpre a cada tempo. E na sua palavra diz: porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se o mundo soubesse quem era Jesus, eles não teriam crucificado. É por isso, irmãos, que eu luto. É por isso que eu faço a vontade do meu Pai. Não é fácil. Tem levantes em todos os lugares para você não obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Há perseguições, irmãos. Mas eu venho te dizer que Jesus sofreu, porque nós não sofreríamos. Jesus, o Rei da Glória, Jesus com toda a autoridade sobre os céus e a terra, sofreu. Por que eu e você não iria sofrer? Mas eu te digo, levanta e faz a tua parte. Não tenha medo dos levantes, não. Não tenha medo de glorificar o santo nome do Senhor. Não tenha medo de dizer aleluia. Não tenha medo de fazer o que Deus manda. Você
Jesus sofreu. Mas ele obedeceu ao seu Pai. Porque ele amava esse ministério. Porque ele conhecia o que ele estava fazendo. E ele venceu, irmão. E assim como eu e você vamos vencer. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se nesse momento você está passando por uma prova. Se nesse momento você está passando por algo que está te incomodando. Se o inimigo na tua vida está se levantando. Ele cai agora em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque nós somos vencedores. Porque a sabedoria que Deus revela a nós é algo precioso. Os mistérios que Deus nos revela é algo grandioso.